Um banqueiro de tornozeleira eletrônica jurando que não tem proteção política? Dá mesmo para engolir isso? Porque quando você olha quem ele bancava, onde ele frequentava e o nível das relações em Brasília, essa pose de sem padrinho começa a ruir. Eu sou o Jonas e esse é o lado inconveniente da notícia. Você vai ver agora o momento em que Daniel Vorcaro, o dono do Master e aparentemente o arquiteto dessa engenharia de papel de vento, que custou ao BRB 12,2 bilhões de reais. Bom, ele disse que se tivesse tanto apoio político quanto dizem, não estava lá de tornozeleira. Falou isso na audiência no Supremo Tribunal Federal. Dá uma olhada. Se eu tivesse pedido a ajuda desses políticos, eu não estaria com a operação do BRB negada, eu não estaria aqui de tornozeleira, não teria sido preso e estava com a minha família sofrendo o que a gente está sofrendo. Então, acho que, primeiro, vale a pena considerar isso. Segundo, o negócio com o BRB ele foi construído tecnicamente dentro do Banco Central, como eu disse anteriormente. E aí fica a frustração minha, porque não era para a gente estar aqui nessa sala e com essa exposição toda para um país, porque o prejuízo no final não foi só meu, foi do sistema financeiro. Foi mesmo, né? Tá aí, é o maior desembolso do Fundo Garantidor de Crédito para pagar o prejuízo que ele deixou para as pessoas que investiram no banco dele. Mas antes de você falar, eu quero mostrar o seu texto. Sakamoto fez uma coluna que está hoje entre as reportagens mais lidas do UOL. O que não é pouca coisa não, tá? É apenas o maior portal do país. O dono do Master paga de humilde, mas tinha meio Brasil no bolso. Tá aqui, Sakamoto, você vai, desde amanhã, tá avaliando, ontem à noite saíram os depoimentos, o ministro Dias Toffoli liberou, deu acesso, o que foi importante para quem está em casa poder voltar um pouco para o eixo, porque assim, tem tudo tem de ser investigado, mas isso aqui é um lamaçal tão tosco, mas tão tosco, mas tão tosco, que é indignante até, como 12 bilhões de reais, e eu estou falando só de um ano, só de um investimento, saíram pelas janelas do BRB com base em papéis tão toscamente fraudados. O Sakamoto traz agora um pouco desse, olha, queria que vocês refletissem, se eu tivesse mesmo todo esse apoio, eu não estava aqui de tornozeleira. Por favor, né, querido? Eu vou até ler, na verdade, essa parte de novo. Se eu tenho tantas relações políticas, como estão dizendo, e se eu tivesse pedido a ajuda desses políticos, eu não estaria com a operação do BRB negada, eu não estaria aqui de tornozeleira e eu não teria sido preso, estava com a minha família sofrendo o que a gente está sofrendo. Vamos lá, duas coisas, né? Primeiro, né, apesar de pagar de humilde, né, como eu falei no título, o Vorcaro tem meio Brasil no bolso, né? E o que aconteceu? Ele resolveu com essa declaração e com as declarações que ele deu à Polícia Federal, ele resolveu minimizar a importância dele nesse grande... Eu ia falar rebosteio, mas um leitor me escreveu muito educadamente pedindo para não falar, porque ele falou, apesar de que a palavra é extremamente pertinente, remete a muita coisa mal cheirosa. Então... a esse esterco todo, né, colocado, né, mas ele não deveria ser tão humilde, ele não deveria ser tão comedido, afinal de contas ele é master, né, ele foi mestre nesse processo todo. A lógica do que o Vorcaro coloca é uma lógica bastante curiosa, ele basicamente fala o seguinte, né, o sujeito, se é realmente poderoso, nunca vai tropeçar. Nunca vai tropeçar. Até porque, nessa lógica, se um sujeito poderoso que tropeça, ele vira automaticamente um Zé Ruela que não tinha poder. Se tivesse poder, não teria tropeçado. Isso não é verdade. Apesar de que no Brasil, quem tem muito dinheiro, quem tem muito cascalho, quem tem muito poder, consegue permanecer por muito tempo impune, às vezes, né? Seja por incompetência do criminoso, ou seja por competência do agente da lei, como a Polícia Federal, o crime é descoberto e começa a ser investigado e começa a cheirar mal, começa a vir o bodum, né? Então o que acontece não significa que uma pessoa que é muito poderosa não vai se lascar. Tivemos uma pessoa muito poderosa que tentou um golpe de Estado, achou que nunca ia se lascar e assim como uma série de generais, um rosário de generais que no Brasil eram intocáveis, acabaram se lascando por tentativa de golpe de Estado. Então, apesar de ser difícil, acontece. Essa história de que quem é muito poderoso não se lasca não é verdade. Não é verdade. Gente, o Brasil teve... Quantos presidentes da República presos, né, Sakamoto? Lula foi preso, era poderoso, Bolsonaro preso, Michel Temer acabou preso. Por favor, né, gente? Então, pelo amor de Deus, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, a declaração que ele fez, primeiro com relação à forma.
Né? E Daniel Vorcaro não deveria se avexar, não, porque o que está aparecendo e que apareceu até agora em defesa dele foi o quê? Uma bancada no Congresso Nacional. Tivemos pessoas como o senador Ciro Nogueira que se dedicaram para defender. Tivemos governadores que botaram 12 bilhões de reais. Tudo isso aconteceu na gestão de Ibanez Rocha, lá no Distrito Federal. Tivemos, por exemplo, outros governadores, como Cláudio Castro no Rio de Janeiro, também colocaram quase 1 bi via Rio Previdência, dinheiro de aposentadoria de gari, professora e enfermeira. Tivemos o pessoal do Amapá, tivemos São Roque, agradável São Roque no interior paulista, tivemos um monte de cidades que colocaram, ou seja, gente graúda que tinha negócios com o Vorcaro. Temos gente de governos da esquerda à direita também morrendo de medo dessas investigações. Temos gente no judiciário que foi contratada, por exemplo, familiar. Tivemos a esposa do ministro Alexandre de Moraes, tivemos outras pessoas contratadas. O escritório do ministro Ricardo Lewandowski. Do Ricardo Lewandowski, contratados. E não foi só não, defender. Tá? Olha, filhos de ministros do STJ também têm contratos com o Master. Fica aí a dica para vocês, a gente vai trazer essa informação semana que vem. E para tentar ir para os finalmente, né? Ou seja, isso sem contar a Faria Lima, né? Porque tá todo mundo falando, oh Deus, um Master! Mas estava todo mundo vendendo os CDBs do Master e ganhando um cascalho grosso, como se nada tivesse acontecido. Fora os empresários, que a gente descobre aqui e ali, que tinham. Ontem o UOL deu um furo, falou do Fábio Faria, com a Amanda Rossi, Natália Portinari, outros veículos de comunicação apontaram, Tanuri, outros veículos de comunicação apontaram. Ou seja, tem um monte de empresários também que tem que explicar os seus negócios com relação ao Banco Master. Ou seja, é muita gente. Então, sim, Vorcaro tinha contato, Vorcaro tinha poder, mas além da questão do conteúdo, uma coisa que chama a atenção no depoimento dele, os vídeos que você vai assistir, é a forma. Parecia que ele estava falando, o processo de vitimização dele, de coitadização, da minha família, de tudo isso, parecia que ele estava pedindo para criar VT de BBB. Sabe aqueles VT de BBB que depois a Globo faz na edição e aí ajuda a pessoa a bombar? Parece que ele estava pensando, inclusive, que aquele conteúdo ia ser divulgado, ia virar público e, no final das contas, aquilo poderia ajudá-lo. Por quê? Porque ele estava colocando que a culpa era de todo mundo menos dele, que ele não tinha responsabilidade por aquilo. Ele foi muito hábil na produção daquele conteúdo. Na hora que ele se coloca como vítima, ele se coloca como alguém que sofreu do sistema, e considerando que o Banco Master está sendo acusado de ter bancado um monte de influenciador para limpar a barra do ponto de vista simbólico e imagético e difamar o Banco Central, você imagina, inclusive, que esse conteúdo produzido através desses vídeos lá na Polícia Federal vão acabar nas redes sendo usado para isso. Então, no final das contas, desculpa, Daniel Vorcaro tem todo o direito à defesa, porque a gente está numa democracia, não graças a algumas pessoas, mas a gente está numa democracia. Mas o papel que ele está fazendo, não cabe em alguém que, sim, é poderoso, sim, tem metade do Brasil no bolso.